Tá? E então, pô, queria agradecer aí a presença da mestra Célia, né, que se dispôs aqui a conversar com a gente, né, como a gente já estava conversando aqui, foi por intermédio aí da professora Línia Carvalho, né, que é Uhum. coordenadora de marketing digital na FGV, né, ela me indicou, foi super legal assim a indicação, né. De bate-pronto ela aceitou assim, então é um grande prazer aí recebê-la na comunidade de estatística. Queria que você ficasse à vontade aí para conversar com a gente, falar da sua carreira, né? E também falar aí das skills, né, dos cientistas de dados Uhum. e que os senhores precisam para estar desempenhando aí com sucesso. Por favor, Tá, fica à vontade. super obrigada pelo convite. Minha carreira é bem, não é linear, nada linear. Eu comecei na área de biológicas. Eu fiz, na verdade, odontologia na USP. Nunca exerci. Eu já fui direto para uma área de, mesmo na graduação, numa área de pesquisa, mais voltada para bioquímica, que hoje Caramba, que genética, que é interessante. a parte que está super em alta agora, né? Essa parte de sequenciamento. Você aproveitou um pouquinho do curso, né? Que vocês têm um pouquinho de física, né? Não, a química e tem É, bastante, acho que tem tem, química. a gente, a parte da metodologia científica, ela tem que usar, eu acho que a matemática, a estatística, se a gente não leva em consideração, você não consegue ter dados fidedignos e você não consegue nem publicar papers, então acho que tem todo esse lado da ciência, ela ser baseada em dados, e isso sempre está na veia de qualquer cientista, né? Com Você certeza. precisa disso. Mas eu acabei indo para a área acadêmica, fiquei muito tempo dando aula. Depois eu fui para uma área de gestão da universidade, trabalhei com a reitoria. Só que num momento da minha vida eu queria muito trabalhar com movimentos sociais, de mudança social. Eu acabei me engajando muito com projetos de empreendedorismo. Então eu fui para esse lado Legal. do empreendedorismo e o que foi o que me atraiu para as empresas grandes. Eu trabalhei 4 anos na Microsoft, depois já estou há 10 anos na IBM, e na IBM eu passei por Sensacional. já a terceira área que eu estou, que na verdade eu estou voltando às minhas origens, porque eu quero estar muito próximo das universidades para levar os conhecimentos das indústrias, o que, que a gente precisa na prática para resolver os problemas da prática, e como que a gente já pode antecipar isso dentro da universidade, usando todas as ferramentas, né, que a gente tem. Então, eu tenho focado muito em pensar novos modelos de educação, justamente para endereçar temas como ciência de dados, inteligência artificial. Por isso que eu acabei me engajando agora no pós-doc de inteligência artificial, justamente para a gente entender qual o comportamento das pessoas frente a essas mudanças todas, qual é o nível Incrível. de adaptação das empresas e como que os líderes e como que os gestores estão olhando essas transformações. Então é isso que é um pouco que eu preparei aqui para E é muito falar. transformador, né? Trabalhar com educação é incrível, né? É muito transformador e quando a gente olha os dados, né? Então eu trouxe uma pesquisa interessante da IBM do que pensam os CEOs, também trouxe dados da PwC e aí a gente começa a ver o que será que eles pensam e como que a gente vai preparar essa pessoa para o futuro, né? Eu acho que e aí ciência de dados, ai, deixa eu só ver se eu passo o próximo aqui. Então, eu preparei pensando nisso, da gente falar um pouquinho da dados e a transformação, esse mundo em transformação, né? Nessa era da inteligência artificial, o que pensam os CEOs? Tem uma pesquisa que a IBM faz já há algum tempo, e a última, em geral, 5.600 CEOs no mundo inteiro. A gente tem uma pesquisa uma área da IBM que é a IBM Business Value, que só faz isso. E a gente olha para o resultado da pesquisa e vê uma falta de skills, de habilidades em algumas determinadas áreas. A gente tem outras pesquisas, né, World Economic Forum, que mostra. Então, como que a gente prepara as pessoas para o futuro e qual é a realidade do Brasil hoje para a gente interessar. E aí, quando a gente começa a voltar no tempo, pensar um pouquinho como surgiu tudo isso, foi a conectividade, né? O mundo estando conectado, a gente já começou a ter o fluxo de informação rodando. Então, eu, quando estava na universidade, não tinha tudo isso, não existia celular, é,
Era tudo muito difícil, eu tinha que ir à biblioteca. Já quando eu estava no doutorado, já a USP tinha lançado a biblioteca virtual, a gente precisa do laboratório de pesquisa mesmo, a gente já acessava. Então, eu quero esse artigo da Science, das grandes revistas, eu já conheci, eu já conseguia pegar sem sair do laboratório, imprimir, ou olhar, consultar. Então, tudo ficou muito mais fácil. Ao mesmo tempo, hoje, né, isso aqui é super recente, né? A gente já está lançando foguete que lança 60 satélites de uma vez só. Então, hoje a gente já está inundado de tecnologia para conectar ainda mais. Se a gente já está gerando dados, e a IBM tem aí um dado interessante, né, da quantidade de dados que a gente gera, a gente está desenvolvendo novas tecnologias que vão gerar ainda mais dados. Então, o que a gente pensava, né, os números que a IBM traz de avanço, né, na quantidade de dados que a gente está gerando, isso está, além de estar se concretizando hoje, está aumentando. Então, hoje e algo que eu gosto muito de conectar, porque se a gente não conecta com o nosso dia a dia, a gente não sabe muito bem o motivo da gente estar olhando para os dados, não é só olhar por eles, é porque a gente está mudando de hábito. Então, hoje, há 15, 20 anos atrás, a população brasileira não tinha acesso. Então, muitas pessoas ainda falavam, o problema do avanço da tecnologia no país é o acesso. Na hora que você tem o acesso pelo celular e você barateia, você tem milhões de pessoas acessando, milhões de pessoas gerando esses dados, né? E quando surgem as mídias sociais de diferentes formas, as pessoas criaram hábitos, né? Com O certeza. primeiro, é onde a gente olha antes de dormir, a primeira coisa, antes de dormir, eu vou ver se está tudo em ordem, se eu respondi tudo, e quando eu acordo com a minha agenda, o celular te acorda com, ele é o despertador, ele é a agenda. Então, hoje, basicamente, todas as pessoas, né, têm o celular e usam, enquanto a gente está fazendo isso, está gerando dado. Então, isso acabou gerando, e a gente tem um impacto econômico, que até 2030 a gente acha, existem estudos que mostram que vai aumentar o PIB global em 1%. Claro, ninguém estava contando com o coronavírus, que veio para diminuir um pouco isso, mas que vai gerar muito, até 2030, muita... A Black Friday compensa. a Black Friday compensa, a venda dos celulares e dos tablets. E a gente mudou a mesma forma, né? Mesmo a gente tendo hoje em dia algumas desses unicórnios, startups unicórnios sendo questionadas, porque algumas já estão, né? Que não estão dando a renda esperada, o resultado esperado, mesmo assim mudou. Então você tem hoje muito mais empresas mais ágeis, menores, que ameaçaram e ameaçam as grandes empresas, o que é bom, porque você tira Competitividade, né? competitividade, você tira as grandes empresas daquele velho hábito, eu não vou mudar. Então, isso, para quem está dentro da grande empresa, é muito bom que você veja um pequeno incomodando, porque aí você toma uma Com ação, né? certeza. Tipo táxi e Uber, né? O Tipo táxi taxista, Uber. não, domino isso aqui, não vou atender corrida não, porque, pô, tô sozinho, né? Não, mas se tiver concorrência, né? Tende a melhorar o serviço, né? Exatamente, porque e hoje você vê que os táxis já estão melhores e eles já estão até mais informados, com mais argumentos até para porque pegar o táxi, porque eu vou pegar o corredor, porque eu vou mais É, rápido, aqui tá balinha. Então, eu acho que tem com certeza. isso. Faz todo sentido. E no fim, a gente tem gerado muito dado e vocês sabem melhor que ninguém que a quantidade de dados que a gente tem gerado, ela é menos de documentos, é mais não estruturados, né? Os dark data, que eles estão ali, que agora é voz, né? A gente não consegue, você está numa reunião, você não consegue mais ler, porque alguém te mandou um áudio, você já não consegue nem ver ao mesmo tempo. Então, é muita coisa não estruturada junta, né? A maior parte.
e a grande parte foi gerada nos últimos anos, né? Isso, Com aqui eu certeza. já diria que não são só nos 2 últimos anos, que esse dado é um pouquinho mais antigo, mas nos últimos 4 anos, acho que a tendência desse número é mais a tendência, ela continua sendo a mesma, né? A gente tem gerado muita coisa e a gente não consegue dar conta de entender o que está por trás disso, né? E aí eu dou exemplo até do que a gente está vivendo agora, né? É, todo mundo sabe como lavar bem a mão, todo mundo sabe o que tem que se prevenir, mas cadê os números? Cadê os números? Cadê as análises? Então, não chegam fácil. Elas têm que buscar, você tem que procurar onde estão os dados, a comparação de um vírus com o outro, cadê a taxa de letalidade de um, de outro, a mutação de um, de outro, cadê aquela inteligência por trás dos dados que vai nos ajudar a tomar uma decisão? Então, hoje a gente está passando no mundo que a gente tem uma informação muito rasa. Hoje a gente tem dados suficientes, né? A OMS, ela tem dados de muito tempo, tem dados nas universidades, dado não falta. Só que eles estão escondidos, as pessoas também não, a gente não está gerando esse conhecimento de uma forma que a gente consiga entender. Cadê Então, aqueles benditos data warehouses, né? Santos. exato, exato. Então, hoje, por muitos motivos, né? Falta profissional no mercado. Vocês sabem que a parte do cientista de dados, ele é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais do perfil, mas está faltando. Quando a gente um exemplo prático do meu dia a dia, quando alguma universidade me pede para para alguém dar alguma palestra específica, a gente tem que correr, assim, tem aí ele está no cliente, aí o outro especialista está com a agenda lotada, aí você tem um Rômulo mais jovem que está ali começando, já está ficando lotado, então todo mundo sobrecarregado e a gente precisa incentivar mais pessoas a entrarem nessa área, né? Com certeza. Tem um link muito legal, depois é esse do YouTube, que um dos nossos senior vice presidents, ele fala do The Future of Cognitive Computing. Isso aqui eu achei legal a gente colocar, porque isso foi 2015. Pra gente, parece que faz muito tempo. Hoje eu olho isso aqui e falo assim, nossa, é velho, mas eu acho muito interessante o que ele fala, muitas coisas. Então, aqui ele está falando do Watson, o que está por trás da plataforma. Ele fala, eu peguei um dos exemplos que ele dá, a educação, né, a personalização da educação, que acho que vai muito por aí, como que a gente estimula as crianças, e principalmente matemática, como que elas vão para essa área, elas não desistem. Você tem muitos dados também, genoma, né? Se a gente pensar hoje, por que é muito mais rápido a gente desenvolver um remédio, uma vacina, um antiviral? Porque a gente tem dados dos genomas e a agilidade, né, de você poder sequenciar um genoma. Você vê o vírus aqui, foi sequenciado em 2 dias. No passado, isso daí era inviável, né? Eram Com dias para você certeza. fazer um gel. Tá? Então, hoje é super rápido. Aí, três coisas que ele fala nisso aqui que eu acho que é muito legal. Tudo é do resultado, né? Não é a tecnologia pela tecnologia ou a ciência que está por trás, por ela. Ela é meio para a gente resolver um problema, né? Para mudar o mundo, para a gente mudar as indústrias, a forma com que elas agem. Então, se a gente pensa em meio ambiente hoje, se a gente não muda como as indústrias tratam, a gente vai ter um problema no futuro. Eu acho que o terceiro ponto é o mais interessante para o cientista de dado, que essa é a função do cientista de dado, é ver o que a gente não consegue ver, dar luz aquelas coisas que a gente não consegue ver por trás dos dados. Isso, o que a gente não consegue ver, é o que vai fazer a gente passar para o próximo, a gente vai avançar como sociedade, como profissional. Então, eu acho bem importante essa reflexão por trás dessa profissão, né? E, Legal. e esse gráfico eu também gosto muito, e se alguém já me viu falar, já deve ter visto, porque as pessoas elas têm uma adaptação
E essa adaptação nossa, ela é linear, ela não é. Se a gente for pensar, o crescimento de uma epidemia, pandemia, qualquer uma, ela é exponencial. Ela cresce, assim como o avanço da tecnologia. A gente está lá todos os dias, milhares de pessoas desenvolvendo algoritmos, desenvolvendo tecnologia, a gente consegue, como população e empresas, crescer o avanço de uma forma exponencial. Enquanto nós Muito bom somos... esse gráfico. a gente é ser humano. O ser humano vai se adaptando a cada coisa nova. Então dá aquela sensação de que estou perdendo alguma coisa. Porque o negócio já está 2 vezes, eu estou lá no 1, ele está no 2, eu estou no 2, ele está no 4. E aí, justamente porque a gente tem esse volume de dados e a velocidade do avanço tecnológico. Aí, se a gente vai para os governos, menos ainda, né? Eles ainda têm papel, você ainda chega, faz uma listinha lá na frente para entrar. Então, a gente tem essas disparidades Faz que, todo sentido, pô. né? Eu que Só trabalhei no IBGE, achei que ia chegar lá e ia ter toda a estrutura de Big Data, Hadoop, né? Só que não. só que não, porque Estavam ainda tirando a licença do ah, SAIS, né? Aí tá. E o é, pessoal já estava acostumado a trabalhar, já estava sendo treinado há décadas lá com o SAIS, mas aí é bom que vai evoluindo também, né? Vai para o R, vai para o Python e dá uma flexibilidade maior também, né? é porque tem a mudança cultural, né? E o que eu vejo assim no dia a dia nosso, de empresas, de clientes, de parceiros, as pessoas se acomodam um pouco onde elas estão e você levar uma nova tecnologia tem sempre uma resistência, né? Claro, você tem aqueles que adotam, eu sempre fui super high-tech, daquelas que, eu quero fazer o beta, eu estou usando, eu quero experimentar. Então, tá no sangue, às vezes, de algumas pessoas que gostam de tecnologia, mas a grande maioria acha difícil, vou deixar para depois, tenho medo, e isso faz com que a Fica na zona de organização... conforto, né? Isso. E a organização fica numa zona que eu não vou mudar, e aí realmente fica difícil você conseguir, né, inovar lá dentro. Mas aí com essa evolução tão rápida, né? Você acaba ficando para trás, né? Se você Você acaba, sim. não se adequar, já era. Isso que alguns estudos do Banco Mundial dizem, que se você demora muito, principalmente nas empresas, se as empresas, as que mais demoram, elas são as que vão sofrer mais, elas não vão sobreviver. O índice de não sobrevivência em novas, o impacto de novas tecnologias na não sobrevivência das empresas, ela é maior lá nas empresas que têm resistência. As últimas a adotarem, elas já perderam o bonde. A que adotou primeiro já está em outro, e ela ainda está tentando a tecnologia antiga. Então, acho que tem muito... as empresas têm que entender que essa aceleração da mudança cultural, ela tem que ser propositiva, não se espera naturalmente que o ser humano vá querer mudar natural. E aí eu vivi um pouquinho, porque eu só não contei para vocês, enquanto eu estava numa área que era a área de empreendedorismo social, então a gente buscava levar conhecimento para organizações, e aí eu migrei, eu queria conhecer um pouco o negócio. Durante 1 ano e meio eu fiquei com o presidente da IBM do Brasil para conhecer um pouco o negócio. Tinha uma posição lá que é assim, você é um faz tudo, você faz as apresentações dele, você entra em todas as reuniões com ele, você participa das negociações, você fica ouvindo as negociações, e é um programa muito de fortalecimento feminino mesmo, para que a gente se insira porque as empresas têm também, é propositivo. Se eu quero desenvolver alguém, eu tenho que É colocar bem as pessoas. interessante, né? Bem É, interessante. é super legal. Ele é rotativo mesmo, então a gente entra cada 1 ano e pouco, a pessoa muda para outra. Então, lá foi muito interessante, porque lá eu aprendi que a mudança cultural, ela tem que ser de cima para baixo. Eu acho que eu aprendi na prática, né? A teoria sempre diz isso, mas na prática eu vi ela de cima para baixo, e ela tem que ter ações coordenadas. Então, se a gente quer realmente falar assim, eu vou
contratar mais, vamos pensar no cientista de dados. Eu quero uma área de cientista de dados, então eu quero treinar e capacitar pessoas da empresa para elas mudarem de carreira, as que quiserem, e se especializarem nessa área. Aí eu tenho que criar um programa, eu tenho que comunicar para a empresa inteira, eu tenho que falar com os gerentes, eu tenho que dar um incentivo para quem vai fazer isso. Então, estruturar a mudança cultural é muito interessante, e é isso que a gente tem, as empresas têm que fazer, elas deveriam fazer, né? O que a gente percebe é que muitas pessoas já nasceram, assim, já nasceram e estavam na faculdade quando a inteligência artificial estava sendo falada. A grande maioria do mercado hoje, não. A maioria do mercado, isso aqui é muito recente, embora a inteligência artificial tenha começado lá atrás, como pesquisa, em testes, laboratórios, universidade, e aqui é bem bacana, nessas pesquisas, nesses estudos, eu aprendi que a IBM estava desde o momento zero. Quando for feita a primeira reunião de pesquisadores no mundo para pensar em inteligência artificial, tinha lá um pesquisador da IBM, porque a IBM sempre teve pesquisa básica também como um investimento, porque a gente quer gerar mais patentes, a gente quer produzir. Então a IBM contabiliza mesmo produção científica, papers. O laboratório da IBM de pesquisa, ele se assemelha a uma universidade. Então, Entendi. é lá que nascem essas tecnologias. Então, quando eles perceberam que a inteligência artificial era capaz de ajudar, então eles montaram, isso foi montado. Então, interpretar, né, os dados, sistemas que raciocinam e interagem. O John Kelly, aquele do slide anterior que eu mostrei, foi um dos cabeças para se empacotar o Watson da forma que ele foi empacotado, para se oferecer na forma de microserviços, de uma forma aberta, open para toda as pessoas que quisessem. Ele até fala uma parte no vídeo, se vocês forem ver, ele diz assim, a gente podia empacotar isso aqui e oferecer, mas não, a gente quer oferecer microserviços para cada um montar a sua forma e fazer e resolver o seu problema com aquilo que melhor que for melhor para ele. Então, Adaptar a realidade do negócio, né? exato, não é assim, é claro que a gente explica, a gente está mimetizando o cérebro humano, mas na verdade o que ele está dizendo assim, não, é o que está por trás, qual a inteligência para resolver um problema, não só quero só copiar o que o cérebro humano faz, não é essa a finalidade é resolver um problema, né? Então aí tem as várias camadas, muitos de vocês já devem estar bastante familiarizados, né? Com a inteligência artificial, machine learning, deep learning. E se a gente olha alguns trabalhos que o MIT, um trabalho que o MIT publicou faz uns 2 anos, mostra também uma curva exponencial de aumento de número de publicações que foram feitas com as tags inteligência artificial, machine learning, e aí eles batem exatamente na hora que as redes neurais começaram a ser mais faladas, mais estudadas, e as pessoas popularizou o que era uma rede neural, e quando elas começaram a ser mais publicadas, aí foi um boom de publicações e de utilização. A própria IBM, né, com o Jeopardy, que quando foi o lançamento do Watson, naquele jogo que eles fazem, foi justamente escolhido um projeto que fosse mais popular, para realmente popularizar. E acredito que deu certo, porque hoje a gente tem uma imensa quantidade de empresas usando, nem todas usam, elas falam às vezes que tem inteligência artificial, e acho que o grande desafio é que nem todas estão na camada, porque não tem profissionais, né? Então, e aí é um campo para o cientista de dados, né? Porque o cientista de dados tem toda a base. É algo que eu tento trabalhar boa parte do meu tempo. Se a pessoa tem uma boa base na universidade e ela vem com conceitos sólidos, na hora que surgem novas tecnologias, essas pessoas facilmente absorvem, se adaptam e se tornam especialistas na área. Então esse foi um exemplo muito prático quando a gente olha para pessoas
que estão trabalhando com ciência de dados, foi um pulo super fácil. Eu dou o exemplo de um amigo que hoje, talvez vocês ele é bem conhecido no LinkedIn, que é o Alexandre Dietrich. Ele tem vários vídeos. Para mim, ele é super chave, porque ele foi um que se reinventou. E aí eu gosto de contar a história dele, porque ele fez ciência da computação. Depois ele, claro, foi para a área de serviços, foi para a área de gestão, se afastou um pouquinho da área original dele. Quando ele voltou, ele resolveu voltar para a área de ciência de dados. Ele falou, não, vou voltar, e começou a reestudar ciência de dados e inteligência artificial. E aí ele foi indo muito a fundo hoje, aí ele saiu da IBM, hoje ele está estudando 100% do tempo dele a área de inteligência artificial e deep learning, machine learning, deep learning. Então, Caramba. a qualquer momento uma pessoa pode mudar, né? Bom, dados. 83% das empresas, elas concordam que a inteligência artificial ela é uma oportunidade estratégica, mas, isso o MIT fala, quando a gente olha também outros estudos Gartner, só 14% delas implantam. É isso que me deixou assim curiosa, que é o objetivo da minha pesquisa, é por que acontece isso? Onde está? Está Onde está o gargalo, né? onde está o gargalo? É na estratégia, né? O presidente não entendeu, ou não abraçou a ideia do projeto, ou ele é ele falou ok, mas eu não tenho skill lá na ponta, eu não tenho uma pessoa de dados, eu não tenho alguém de inteligência artificial. Então, esse é algo que a gente está pesquisando ainda. Tem algumas pistas, eu me uni com algumas empresas, associações de software, empresas de consultoria, área setorial de indústria. Juntos a gente está desenvolvendo essa pesquisa. E Vocês fazem questionários? Como é a que gente está funciona? fazendo um questionário, em breve a gente deve soltar mais um. Então você tem a pesquisa quantitativa, qualitativa. Ah, legal. A gente consegue acompanhar isso Sim, a gente É vai, público? É? eu vou colocar para vocês. A gente deve, Ah, legal. sim, divulgar, fazer até alguns eventos para a gente conversar sobre um pouco sobre isso. Porque se a gente, Sensacional. porque a gente soubesse gargalo, a gente consegue incentivar várias pessoas para né, ocuparem esse lugar. Então, é interessante porque a gente vê, poucos colocam, mas os CEOs, essa pesquisa com 5.600 CEOs, eles dizem 7 de 10 falam, não, a AI vai ter um papel na minha organização, e 50% deles, no ano passado, falaram, não, eu pretendo implementar a AI nos próximos 3 anos. Mas a gente vê que a velocidade ainda de implementação, ela não está como a gente esperava. Isso também nos ajudou lá na IBM a conduzir alguns e construir alguns cursos que vão ajudar a acelerar essas empresas a acelerarem esse processo, né? Legal. Algo interessante para a gente ver, tanto, eu acho que aqui ciência de dados a gente pode falar como uma coisa mais, aqui a gente está falando mais no lado estratégico, não no lado da operação ou das ferramentas, mas essas áreas elas impactam as empresas, tá? Então, são áreas que o cientista de dados vai trabalhar em todas as áreas. Então, hoje, na área de serviços ao consumidor, né, ao cliente, marketing e vendas, eles estão bem latentes. Mas hoje, por exemplo, a seleção de RH, ela é feita por análise de dados daquele candidato. Hoje a gente já faz isso. Então, você faz uma varredura pelo candidato. Se ele é um candidato interno, você vê quantos cursos ele já fez, qual é o currículo dele, que áreas que ele já passou. A gente não precisa ficar mandando mais currículo. A empresa captura todos os dados daquela pessoa e ela infere se aquela pessoa tem determinado skill de indústria ou não. Que Então, legal. hoje a gente tem profissionais de RH que são especializados em dados, que alguns chamam de People Analytics, que é justamente para desenvolver e utilizar essas ferramentas dentro da empresa e fora também. Então, quando a gente quer alguém, a gente se usa
ferramentas. Caramba, e eu fico me perguntando assim, como é que foi essa capacitação, né? Porque são pessoas que não tinham muito contato já com Não, analytics e tudo mais, né? Como é que foi esse trabalho, né? então, eu conheci um muito legal, ele agora está nos Estados Unidos, morando em Nova York. Ele é um menino que fez administração de empresas, gostava de matemática, teve uma pequena base, só que quando ele viu essa oportunidade e ele acabou caindo na área de RH, né, tinha uma oportunidade de RH e ele viu que existia esse campo de conhecimento de RH, ele começou a estudar muito, muito. E aí, esse para mim é a pessoa da transformação mesmo, porque ele começou a fazer, acho que como a Bárbara, né, falou, ele começou a fazer vários cursos pequenos, aí ele começou a pegar alguns bancos de dados, fazer testes, começou a testar. Então, aquela pessoa, porque lá dentro a gente cuidava dos dados, né? Essa pessoa, realmente, será que eu estou olhando? Ela tem. Então, ele começou a fazer testes, se aquilo que ele estava fazendo batia para fazer a regulação, né? Regular as ferramentas que ele estava usando. A IBM, por outro lado, deu uma ênfase total a Analytics para RH, então criou muita ferramenta, criou uma área de learning bem grande, digital, onde a gente tem os badges digitais, onde a gente tem um cardápio gigantesco de cursos. Então, qualquer pessoa de qualquer área, ela pode ir desde o básico até o profundo. Você pode ir no meio do caminho, que é um pouco isso, né? Quando você aprende a aprender, que essa é o nosso mantra com as escolas, universidades, não importa tanto o seu curso inicial, importa onde você vai chegar, né? E o quanto você dedicou de horas naquele assunto e se você se capacitou para chegar lá. Então, acho que hoje é um pouco disso, né? Eu acredito que a IBM sempre teve um pouco essa veia, né? Até pelo próprio software, né? O IBM SPSS ele foi criado para pessoas que eram da área de ciências sociais, né? Então, desde o início já focando em pessoas que não eram nativamente do Analytics, vamos dizer assim, né? Hoje, programação, qualquer um pode aprender. A gente tem vários casos de pessoas. Eu mesmo, recentemente, eu fiz uma seleção. Eu precisava de um desenvolvedor no time, mais um, e abri uma vaga, e vieram vários currículos. Aí me chamou muita atenção, porque eram currículos assim, eu me lembrei de mim, quando eu estava, não fui tão a fundo quanto eles, mas era isso, tinha uma menina que tinha feito arquitetura, e ela estava fazendo hoje mais de um ano de curso de programação e já era uma desenvolvedora. Eu tenho no Sim. meu time uma pessoa que começou, não é desenvolvedora, ela começou bem mais tarde, a fazer desenvolvimento, hoje ela é super full stack developer, então, hoje as pessoas estão mudando de profissão e elas podem ter mais de uma profissão. Eu tenho discutido nos últimos anos bastante sobre isso, porque eu via colegas como esse, o Alexandre, que foi embora, tá, né, tá no exterior estudando só. A gente sempre falava que realmente a população ficando mais envelhecida, as empresas abrindo mais vagas em determinadas áreas e cada vez mais especializadas, né? A gente não tem tanto espaço hoje para as áreas mais generalistas. Hoje a gente precisa ter gente bem especialista. Então, está faltando recursos. A pesquisa que mostra que, né, que mais da metade, 60% das pessoas dizem que falta gente, né? Tá faltando pessoas no mercado com habilidades bem específicas. E ciência de dados é uma delas, né? Então, hoje, vocês sabem, a gente chama cientista de dados como um unicórnio, porque é uma rara combinação de talentos. É, a gente tem. Eu até pus esse link aqui. Vocês também podem olhar, ele está grande, mas também pode ser o ibm.biz com Z barra Digital Edu. Ali tem a temporada 1 e 2 e a temporada 1 e 2 de ciência de dados. Então vocês vão ver o Cláudio Pinheiro, que é um cientista de dados, explicando o que é. Isso aqui não é para um cientista de dados propriamente dita. A gente fez para que pessoas se inspirem no cientista de dados e Entendi. queiram seguir essa área de ciência de dados.
Ah, legal. Depois eu vou botar o link para o pessoal. Eu acho isso bacana. E também tem eu coloquei para download, também é um material que fala sobre o cientista de dados, né? Sobre essas habilidades de matemática, estatística, programação, comunicação. Aí eu entro por um lado, que a gente vai puxar um pouco o que pensam também os CEOs aqui. Beleza. Aqui eu não sei se vocês já viram esse, para mim eu acho que é muito, muito legal esse gráfico que mostra o quanto a gente está para o futuro, né, Esse requerendo eu nunca vi. skills sociais e skills de matemática. Essas são as profissões do futuro. Então, são profissões que vão crescer. Então, cientistas da computação, é, físicos, na área de financeira. E se a gente for olhar, eu fiz em dezembro, eu fui para Yorktown fazer um curso de Quantum Computing. E o curso de Quantum é, adivinhem quem é o principal profissional do Quantum? É o cientista de dados. Hoje, mais da metade da turma lá eram matemáticos, estatísticos, porque toda a computação quântica que a IBM está desenvolvendo, ela é toda baseada em matemática. Então, o nosso VP global, super especializado, ele é matemático. E ele falou, olha, gente, isso aqui é matemática pura. Então, é uma profissão que vai mudar a forma com que as indústrias vão encarar. Então, hoje, o próprio Quantum, a gente tem a indústria farmacêutica, que vai ser muito afetada, que já está fazendo, inclusive com a IBM, pesquisas em conjunto e aplicações já, alguns testes de drogas, de mudar, principalmente você testar uma droga sem você ter que fazer um experimento, você testar de uma forma usando computacional, né, os cálculos computacionais de forças daquela molécula. Você está no risco financeiro também. Caramba, que interessante. É muito legal, porque a gente precisa de alto poder computacional, e ali, como você tem, não é mais a lógica 0 e 1, mas você tem, né, vários intermediários, você consegue acelerar os cálculos, então cálculos que demorariam dias, eles são minutos. Então, hoje tem, claro, tem gargalo de físico mesmo, de você produzir o chip, manter na temperatura ideal, adequada, mas está avançando, sem dúvida está avançando. E junto com o avanço do hardware em si, do chip, você tem que avançar nos algoritmos para quantum. Então, hoje, não só nos algoritmos, você desenhar algoritmos para quantum, como para segurança na área de quantum. A Então, Google lançou recentemente, né, uma API, né, de também, computação quântica. também. E o da IBM ele é aberto, né? Acho que vocês podem ir lá, a gente Ah, pode legal. buscar Quantum, IBM Quantum, e os pesquisadores têm acesso. No nosso portal acadêmico também, os pesquisadores têm acesso no, no Quantum, no IBM Q. Então, é uma profissão do futuro. E se a gente não tem gente chegando, como que a gente vai lá no futuro, daqui a que seja 20, 30, 40 anos, isso daí vai estar muito avançado, como que a gente vai realmente conseguir avançar com essas tecnologias se a gente não tiver gente preparada, né? Então, hoje é um desafio da sociedade, né? Com Aí, certeza. por outro lado, a gente vê que está crescendo o que os CEOs dizem. Às vezes você tem uma pessoa muito técnica, muito boa, ela não tem soft skills, ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue colaborar, ela tem alguma dificuldade de interação, e aí você Comunicação, né? comunicação, porque aí você compromete a inovação, a criatividade da equipe, e todos esses fatores, eles são muito importantes no mundo de hoje, que é fluido, você tem que ter uma alta capacidade de mudança, então eles se preocupam. Hoje é o número 1, em 2018, a gente viu nas pesquisas, olha, ele flutua, né? Era importante no passado, depois deixou de ser um pouco a prioridade. Em 2018, o people skills, então os desenvolvimentos das pessoas é o tema mais importante.
entre esses 5.600 CEOs. E aí, como eu falei, olha, ele de 7º lugar pulou para 2º, a parte de gestão de skills, habilidade, de priorização. De 4º pulou para 1º, essa parte da flexibilidade, de você se adaptar à mudança, porque o mundo está mudando toda hora. Então, é uma grande preocupação, mais do que você ter uma capacidade técnica. Então, o que a gente vê no dia a dia é que muitas vezes você pode escolher entre 2 candidatos. Pode ser que você escolha o candidato que conhece menos a tecnologia que você precisa, mas ele tem os soft skills, e aí quando ele entra, você tem um cardápio gigantesco para ele participar, mentorias e etc., que vai suprir aquela deficiência. Então é muito importante hoje que as pessoas adquiram ou pensem também nesse skill. E aí quando a gente vai para PwC também, perguntou para CEOs também, né? Como preocupado você está, né, com essas ameaças de crescimento da sua organização, né? O que são as suas maiores preocupações? E aí aqui é a disponibilidade de skills básicos. Então aí tem um lado aí de skills, né? Outro dado para mim relevante e alarmante, que a gente na nossa pesquisa verificou que há 4 anos atrás, não faz muito tempo, a gente demorava de um determinado treinamento 3,6 dias. Hoje o tempo é vezes 10. Em 4 anos você precisa de 10 vezes mais tempo para requalificar um funcionário. Então, dado, e aí o próximo slide é o que conta um pouquinho por quê? Porque a gente está deixando tudo mais automatizado, mais inteligente, a gente está avançando com a parte da inteligência artificial, e por isso que tudo casa, né? Os CEOs têm medo, eu tô automatizando, eu tô demorando mais tempo para preparar os meus funcionários, eu tô tendo identificando menos talentos em determinadas áreas, principalmente dados, ciências e inteligência artificial, e como que eu vou resolver isso para o futuro. Como um CEO está pensando lá 10 anos, 20 na frente, ele já está vendo que isso é um problema. Então, Entendi. esse é um dado bem relevante, né? Com certeza. E a gente vai crescer, assim, a América Latina principalmente, ela tá, as empresas estão se transformando, não na velocidade que a gente queria, mas estão se transformando. E também tem esse dado, né, que 120 milhões de trabalhadores no mundo vão ter que passar por um processo de treinamento e requalificação. No meu dia a dia hoje, a minha experiência não passa um dia que eu tenha pelo menos 2 pessoas totalmente diferentes que eu não conheço, de organizações que eu não conheço, me pedindo para conversar sobre o que a gente tem de educação para a indústria. Então antes eu era mais assim, a gente é focado eu foco em universidade para a gente preparar o futuro. O que está acontecendo hoje é que a demanda das indústrias, ela não é para o futuro, é para agora. Assim, o que eu posso fazer para os meus funcionários agora? Porque várias empresas hoje, elas abriram centros de competência na área de inteligência artificial, elas já colocaram só call center com inteligência artificial, então já não basta só ter o diálogo, você tem que ter o entendimento da linguagem natural, você tem que olhar dados, você tem que conhecer o seu cliente que tem que estar chegando, então você tem que gerar inteligência. E aí eles estão muito, muito preocupados com isso. Aí vem o outro lado, né? Que 80% dos funcionários eles acreditam que eles não têm a habilidade que eles precisam para desenvolver a carreira, quando a gente pergunta isso para os funcionários. Então, a gente vai ter que achar uma outra forma de aumentar, de melhorar essa capacitação. Hoje, Sim. o que a gente também tem visto e discutido muito é que somente uma capacitação online ela é boa, a gente tem uma diversidade, né, de cursos, mas para a gente crescer e ter uma mentoria, para desenvolver o network, você precisa também conhecer pessoas.
Então, e esse meu colega que foi estudar fora, ele fala que é muito importante os meetups. Então, como que os países estão fazendo, né? Os que estão mais avançados, eles têm muita oferta online e eles deixam o meetup para o momento, e eles fazem muito meetup. Então, tem muito meetup de inteligência artificial, de ciência de dados, de deep learning. Então, um meetup de deep learning ali, o outro meetup específicos, porque se a gente for pegar, por exemplo, o Canadá, ele tem lá blockchain para finanças, as áreas são muito especializadas na indústria e eles são bem profundos. Então, eles também têm meetups. E é nesse momento que você troca informação com as pessoas e que você aumenta, né, as suas habilidades e as pessoas te conhecem, né? Com certeza. Então, a gente tem... Fundamental. O ensino híbrido, para mim, hoje tem sido acho que o melhor, né? E aí a gente vai para um gap, né? A gente entra já para o futuro. Isso é um gap. A gente tem só 1 em 10 jovens saindo com algum nível de aprendizagem matemática adequado, né? 90% sai sem o aprendizagem matemática. Então, se você for olhar para todas as áreas de tecnologia, ciência de dados nem pensar, porque é uma coisa, então a gente já começa a ver uma pirâmide, né? A pontinha da pirâmide, quem tem acesso, quem gosta, vai, e os outros ficam apartados. Isso tem impactado muito negativamente o país mesmo, né? A gente tem os piores índices no PISA, a gente tem pouca gente entrando para as áreas de tecnologia, a gente tem uma diminuição, tem muita gente hoje, a evasão, que é esse aqui, a gente tem mais ou menos mais de 20%, então alguns estudos 23%, aí você tem muita gente que está deixando o presencial e está indo para a distância, só que o ensino à distância também está tendo uma evasão de mais de 35%, então hoje a gente vive uma crise na educação brasileira, Sim, né? com certeza. Que vai ser impactado lá na frente. Então, acho que, dando uma resumida nos números, eu mostrei o que a indústria pensa, o que o CEO pensa, né, o que a gente está olhando ali para a carreira mesmo, de pessoas que querem entrar para essas áreas. A gente, do outro lado, não está formando, então a gente tem que fazer o estímulo nos dois lados, né? Continuar formando mais gente, e isso tem a ver com as habilidades que eram as do futuro, mas que são as de hoje, porque nós já chegamos, 2020 chegou. Quando a gente olha os estudos 2015, 2020, de 2015 a 2020, 2020 chegou. E é isso que a gente, no fundo, tenho dúvidas se a gente está conseguindo endereçar tudo isso. Hoje, as universidades têm que ir um pouquinho mais nessa área, né? E hoje a gente tem levado casos nossos, dos nossos clientes, para que as universidades comecem a trabalhar com os alunos, para que eles não simplesmente não sentem e assistam a aula, mas que eles comecem a usar aquele conhecimento para resolver algum problema e chegar um pouco mais preparado, né, nas empresas. Eu tenho que ver também, tem que descobrir a forma de capacitar os professores para que eles desenvolvam essas habilidades, né, nos alunos. Exato. A gente hoje tem feito isso, né? Semana passada eu estava exatamente no Sul fazendo isso, levando essa capacitação, a gente estava levando especificamente inteligência artificial, fazendo com que os professores de várias áreas colocassem a mão na massa, para eles verem que não é difícil fazer. A gente fala, um chatbot, não é difícil. Como que eu crio uma intenção, como que eu uso as ferramentas, o nosso dia a dia, eu vi que alguém falou do Watson Studio, nosso dia a dia eu pego o Watson Studio, o que eu estou vendo ali de dados, como que eu vou tomar decisão, o meu time jovenzinho já tem que usar e falar, bom, tô aqui, mal sabia o que é, eu tô estudando outra coisa na universidade, mas eu vou aprender, olhar, então acho que levar isso para os professores, nem todos têm acesso. Então a gente primeiro precisa usar, fazer com que as pessoas usem e a gente levar para eles. Eu Tem um conheço uma iniciativa fantástica também, não sei se você já ouviu falar do Eurocando. Já ouviu Não, falar?
Não, Não. então, eles tentam levar as habilidades do futuro para as crianças, né? E Hum, aí, eles fazem as crianças montarem, tipo, carros solares, tipo, eles hum, contextualizam tudo. Ah, sei lá, se acabar a água no planeta, aí você tem que fazer isso, e o carro vai fazer isso. Tipo, ele pega toda a ideia da tecnologia, né? Blockchain e tudo mais, e uhum. ensina isso para a criança de uma forma muito legal, assim. Depois eu até te apresento o projeto. Um dos precursores é voluntário lá do meu canal do YouTube, do Statdados. O cara Ah, é que sensacional, Norberto. super Depois bacana. ele apresenta. Porque isso, acho que esse é o caminho, porque quando a gente, se a gente não une o lado técnico com o lado da solução do problema, esse é um problema, aliás, esse é um dos maiores, eu acho que esses são os maiores gargalos que eu vejo no dia a dia. Às vezes você fala assim, eu quero construir um simples portal que vá acessar um banco de dados porque eu quero resolver um problema ali de controlar um fluxo de um processo. Aí você começa, mas que banco de dados? É sequencial, não sequencial? É nativo? Não? Que tipo? Na escolha da arquitetura. Talvez hoje o que é mais crítico é o arquiteto. Porque depois você escolher uma solução, você escolheu aquele caminho. No meio do caminho você falou, não, não era bem isso que eu queria, você não consegue mais voltar para trás. E a grande parte dos problemas que a gente chama de trouble project, problemas que, né, em consultorias que dão problemas, a gente não olhou direitinho qual era o problema, a gente não parou e às vezes planejou direitinho, a gente foi na correria, vamos resolver mais o problema, e você tem muito retrabalho. Então, hoje, ter essa junção entre o time técnico e o time de gestão para resolver o problema, esse para mim é o mais crítico, porque pode gerar muito retrabalho de você. E até mesmo de ponto de vista, né? A pessoa de gestão vai ver de um jeito, o técnico vai ver de outro, assim, a vontade é realmente de sair fazendo, sair desenvolvendo, saindo fazer o banco de dados, e aí às vezes esquece o user experience. Então, hoje, os projetos de maior sucesso, eles são aqueles onde você tem os soft skills bem trabalhado, né, as questões socioemocionais, onde o UX ele fala com o developer toda hora, eles sentam e fazem juntos, eles ouvem o cliente final, então é o espírito de startup dentro das próprias empresas grandes. Então, se Legal. a gente não trabalha todos esses skills, a gente tem aqueles conflitos entre o time que está lá desenvolvendo ou mexendo no banco e o time que está do outro lado, né? Então, hoje, eu vejo como um fator bem crítico, né? Legal. Eu também conheço uma outra iniciativa, né, do VOA, que é Hum, assim, eles implementam nas escolas, né? Aí toda semana, né, os professores eles avaliam os alunos em determinado skill, né? Sei lá, uhum, atenção, ele foi agressivo, não foi, vai avaliar a criatividade do aluno e tudo mais, e aí depois eles, no caso, o que os professores recebem, né? As fotos, né, dos alunos, e aí eles já conseguem marcar as notas e tudo mais, né? E aí você consegue ter um acompanhamento ali em tempo real, né, das habilidades dos alunos e aí você vai podendo criar um plano em cima disso, né? Também é uma iniciativa muito interessante. é muito legal. A gente fez com a Sampo, Escola de Negócios, que não sei se vocês já ouviram falar, o LIT. Já, O LIT, o que a gente fez? Como a IBM tem o Personality Insights, que é um microserviço do Watson, eles integraram o Personality Insights ao sistema deles, então eles criaram o chatbot deles, que é o Paul, que é o assistente virtual, o professor virtual, e o Paul, ele está ligado no Personality, então ele faz uma análise da personalidade do aluno, porque quando ele entra ele tem alguns dados que o aluno permite ele utilizar, e ele faz um mapeamento, usando no Big Five qual é a personalidade. Então, a experiência que um aluno extrovertido vai ter é diferente do introvertido. Um sim. vai ser indicado a assistir um vídeo, o outro ler algo e o outro ir para o fórum discutir. Sim, Então, eles trabalham essa personalização a partir dessa experiência do aluno. E com isso legal. você. E algo que está sendo, acho que daqui para frente, eu vejo algumas experiências, não todas, é muito novo, é você fazer um mapeamento por skills. Então, eu tenho o meu mapa de skills, e eu
eu quero aqui, eu já sei, mas tá faltando um skill aqui que eu preciso porque eu quero chegar aqui a ser uma especialista numa indústria de saúde. Então, o que eu preciso para ser uma especialista de dados na indústria de saúde? E o que eu tenho que percorrer? E aí eu monto a minha grade com os meus microaprendizados para eu chegar lá. Então, essa é uma grande mudança que a gente tem que fazer cultural na educação, porque eu não preciso estudar tudo para ser especialista, mas eu tenho que ter uma base mínima de algumas coisas para eu chegar, né? O cientista de dados, se eu não quiser fazer um cálculo mínimo, eu não consigo fazer. Então, essa sensibilidade de quais são os campos de conhecimento que eu tenho que ter são importantes, mas eu também não preciso aprender em outras coisas que não vão interferir, planta. Eu vou aprender o monocotiledônia, dicotiledônia, nem lembro mais a época de colégio, para eu aprender uma coisa que eu quero fazer hoje. Então, eu acho que isso é Certamente. fundamental. A gente tem aqui o Vrock falou assim, essa questão de vir de cima para baixo, acredito que é fundamental, de fato. Como a gente falou aqui, né? Aí a Tânia falou a falta de pessoas técnicas, mas faz mais falta ainda tomadores de decisões que saibam fazer as perguntas corretas e que saibam aproveitar plenamente a vantagem advinda dos projetos de ciência de dados. Nossa, eu concordo plenamente. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, é verdade, é o porquê, né? O cientista de dados, ele é o cara do porquê, né? É o porquê. Por que você porquê? Então, o why, isso, os papers falam muito isso, né? É quem faz a pergunta. E isso é muito interessante, porque eu já escutei vários, assim, os líderes que me inspiraram, eles faziam boas perguntas. Exatamente, eu concordo plenamente, porque Boas perguntas são fundamentais, né, para você algumas chegar perguntas na são resposta. exato. E eu acho que essa curiosidade, né, de você estar sendo curioso e fazendo perguntas importantes, essa é o caminho mesmo, né? E essa questão de vir de cima para baixo, se a gente não dá o exemplo, né? Se você não vê o seu líder fazendo, assim, na organização, do jeito que as organizações hoje são, a maior parte delas grandes, para elas se viverem 100 anos, 200, elas têm que ser hierárquicas. É muito difícil, apesar que, assim, a minha área, ela tem menos hierarquia, porque a gente está com educação, a gente tenta buscar mais uma hierarquia de processos administrativos do que de ideias, mas em geral, nas áreas de serviço, eu vejo elas têm muitas camadas. Então, as pessoas têm o chefe do chefe do chefe, então, e existe mesmo essa coisa de você olhar para o seu líder, você admirar o seu líder, e se ele te falar e te inspirar, você faz. Eu acho que isso é o próprio ser humano. Então, se não vier de cima para baixo, as coisas morrem, né? Pode vir uma grande ideia de baixo para cima, mas se a pessoa de cima também não compra essa ideia, Já era. com o tempo. É. Agora, eu tô vendo aqui, faltam tomadores de decisão. Eu acho que também vejo uma necessidade da gente, e por isso que a gente acabou investindo também, junto com a Sampo, num curso para tomadores de decisão, para CEOs, C-level, VPs, porque a gente também olhou para essa camada e viu que essa camada ela não tem o mesmo conhecimento técnico, muitas vezes, do pessoal mais jovem que está chegando. A tecnologia mudou enquanto eles estavam crescendo na carreira deles. Eles já chegaram numa posição de alta decisão e eles também estão perdidos. Assim, como que eu vou? Vou colocar inteligência artificial? Não vou? Será que é só moda? Então, a gente realmente criou um programa para eles se sentirem à vontade, para eles colocarem o que eles as inquietudes deles, falarem eu não sei, posso aprender e colocar a mão na massa, não só assim, isso aqui é inteligência artificial, não, vamos criar aqui, vamos fazer, vamos subir uma imagem, vamos comparar com a outra imagem, então você colocar ele para a situação real, né? Então, eu penso muito assim, se a gente quer, a gente tem que ter vários projetos, né? Um projeto de nação, para a gente elevar e ter como prioridade, né, a educação, mas as empresas têm um papel fundamental, elas com elas mesmo, ela com os clientes delas, e é legal que eu tenho visto muito isso.
Hoje, quem me procura mais são pessoas que atendem alguns clientes, e aí quando eles veem que o cliente está com alguma dificuldade na área de educação, eles vêm para mim e falam assim: a gente tem como ajudar esse cliente na educação dele? Então, é um movimento novo para mim, eu não via, mas principalmente desde o ano passado e esse ano, aumentou muito a quantidade de gente que está preocupada em levar capacidade para o seu cliente, não só oferecer um serviço, não é uma coisa assim, eu vou fechar um contrato, eu sou seu fornecedor. Não, eu quero ajudar o meu cliente a ir para o próximo passo. Então, acho que isso é muito legal. Legal. E o indivíduo, né? Que eu acho que o indivíduo é o aqui para vocês. Então, esse é o programa que a gente leva para eles. Então, vocês vão ver que tem aí o Ciência de Dados. O destaque é em vermelho, porque aqui são programas de 80 horas, mais ou menos 75, 80 horas. Aqui é bem técnico, Legal. então são todas ferramentas open, é um programa que ele foi feito para ser agnóstico, open, e levar mesmo. O Alisson estava falando aqui que, ó, pessoal, pegando um gancho sobre a captação da IBM, o Coursera tem uma parceria que oferece várias especializações em data science aí. É isso aí que você está falando, né? Esse que ele está colocando, acho que é o Cognitive Class, que ele tem mais especializado e certificados na área de ciência de dados. Esse nosso aqui Eu acho que é isso. é complementar. Quer dizer, esse aqui eles são menores, esse que ele colocou, eu acho, esse é muito legal, eu acho super bacana. A gente também, no nosso portal acadêmico, a gente aponta para esses aqui que ele colocou. Esse aqui a gente desenvolveu junto com os nossos pesquisadores da IBM Research, são os curadores, que são aqui aquilo que a gente fala, que você falou dos professores. Aqui a gente leva um conteúdo, porque hoje a gente sabe que 50% do tempo de um professor é para corrigir prova, parte administrativa e preparar a aula. Então ele tem que ter muita parte de preparo de aula. Sim. Então aqui o que a gente fez? A gente pegou casos da indústria, entretenimento, mídia, finanças, seguros. A gente fez um conteúdo voltado para a aplicação da ciência de dados e a gente empacotou isso para o professor, para que o professor seja requalificado, Que capacitado interessante isso. Legal e demais. ele leve para os alunos esse Maneiro, vou conteúdo. assistir. Legal. Então esse é um que a gente tem vários parceiros que já estão começando, um programa bem novo. É, porque eu nunca vi algo tão direcionado assim, né? Tipo, um curso específico, né, para ensinar tecnologia para professor. Nunca vi. Né? E o professor replica para os alunos também. Mas antes dele replicar, a gente repassa, porque aqui ele vai encontrar, são 3 pilares. Ele vai encontrar várias aulas prontas, ele vai encontrar o laboratório pronto e os casos das indústrias, os casos de uso dessa tecnologia. Então, ciência de Legal. dados, ela é um pouquinho mais, enquanto os outros, eles são um pouco mais superficiais, e ciência de dados ela é menos intuitiva para quem não quer seguir a carreira. Então, ele é mais voltado para quem está começando, para quem quer seguir a carreira de ciência de dados. É uma boa introdução. E depois pode ir para os bem avançados, né? Legal. Eu mandei nesse. Deixa eu só voltar aqui para só falar este aqui que eu. Este link aqui, ó, esse aqui que é o ibm.bis/digitaledu, acho que vale a pena as pessoas irem lá, porque além de ciência de dados, tem inteligência artificial, IoT, blockchain, tem a parte de Scrum, Ótimo. DevOps. Então são Legal. vídeos bem curtinhos que a gente fez para que as pessoas que não sabem, que querem começar para saber o que é, e para que a gente popularize essas tecnologias, né? Legal, você me passa depois a apresentação, eu mando e o pessoal vê o link tranquilo, Tá sem bom. problema. Beleza. Então a gente pode abrir aqui para perguntas? Claro, claro. Beleza. Então, vamos. Eu queria fazer aqui uma. É porque a Bárbara tinha falado, né? Ela tinha perguntado o caminho para ela iniciar, né? Eu achei bem interessante a pergunta dela. Eu acho que de repente você podia começar respondendo da Bárbara, né?
Deixa eu ver aqui. Qual que é? Bárbara Honório, lembra? Ela perguntou qual era o caminho que você indicava para que ela começasse na ciência de Ah, dados. Não é sim. isso, Bárbara? Vocês podem habilitar o microfone se vocês quiserem, tá? Oi, isso, exatamente. Queria saber, perguntar se realmente esse caminho que eu estou traçando está adequado ou quais seriam aí as medidas, pois, que você incentiva aí a quem está iniciando na área. Bom, Bárbara, eu acho que você está correta. E até a sensação que você falou assim, é, parece que tem muita coisa. É assim mesmo. A gente sempre vai ter muita coisa, justamente por aquela sensação, segue um pouco aquele gráfico que eu mostrei. Tem muito mais informação chegando, tem muito mais cardápio, né? Tem muito mais opções do que a gente pode escolher. Mas o mais importante, eu acho que é você ir seguindo, se sentindo confortável, seguindo, buscando instituições que também tenham alguma credibilidade, participando de comunidades como essa. Eu acho que as comunidades são super importantes porque elas vão dando dicas, conversando com outros profissionais que já são cientistas de dados. Eu acho que essas mentorias, elas são super importantes. Eu vejo muito no meu time, vejo na empresa. Quando você fala com seu peer e você tira dúvida com ele que está no dia a dia, é muito mais fácil. Então, Sim, até pelo fator de estimular mesmo, né? Porque quando a gente está nesse mar de informações, a gente se perde às vezes e acaba até perdendo o rumo, assim, no sentido pessoal mesmo falando, a gente acaba até ficando meio desmotivado, porque você vê um mundo de informação que você não sabe nem por onde iniciar e você acaba se perdendo, né, no meio disso tudo. Então, conversar e trocar informações e ideias, e a gente vê, né, pessoas que já estão em outros patamares, isso também é interessante, porque te dá um incentivo a você seguir adiante, né, e também se sobressair aí na área, né? sim, e eu acho que também, além disso, você ah, comemorar os pequenos avanços, né? Terminei Claro. um curso pequeno, legal, agora eu vou para o próximo, se aprofundando. Acho que tem hoje em dia vários cursos básicos e que vão se aprofundando. Acho que isso é Claro. bacana. O importante é a consistência, né? E a constância aí do estudo, né? Não parar e é isso. Eu queria agradecer a vocês aí, muito relevante as informações e foi muito, muito bom. Muito obrigada por também ter esclarecido a dúvida. Não, E show de saber que bola. eu estou no bom E, caminho, isso me deixa muito feliz. e se eu puder também deixar uma dica aí, é você pegar alguma coisa, algum tema que você gosta. Por exemplo, se você gosta de finanças, pega um projeto de finanças para fazer, né? Se você gosta de É, esporte, pega um projeto de esporte, porque quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, né? Então fica mais fácil, né, de você aprender, você aprende com mais facilidade e fica mais prazeroso também, né? Então, eu acho que dá para... eu, A ciência de dados ela é interdisciplinar, então você pode se dar esse luxo, né, de trabalhar com o que você gosta, né? Então, acho que é Claro, interessante eu isso. já encontrei aí um viés onde eu me identifico mais ou menos, que é com análise de crédito, porque eu já trabalhei também com análise de Legal. crédito e o risco de crédito, é igual eu vi num dos slides que ela mostrou, está em alta, né? Porque realmente com essa questão dos bancos digitais e tudo isso do risco de crédito na análise, então tá bem em alta, então acho que é uma área que eu me interesso bastante, acredito que vou seguir para essa área. Muito legal. Acho que Ah, essa é uma área legal. muito Inclusive, relevante, né? a gente tem uma live aqui lá no canal Statdados, né, que falando com a Mariana Node, né, que ela é especialista de crédito da Sicredi. Ela falou da área de crédito. Se você quiser depois de assistir para entender um Com pouco mais, certeza, acho com bem certeza. interessante para você. Beleza, muito E obrigada. show de bola. O Alisson falou aqui que ele tem uma dúvida. Pode mandar aí, Alisson, por favor. Oi, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Boa Olá, noite. sim. Legal, legal. Celi, é o seguinte, a minha dúvida é, bom, eu queria entender, assim, queria que você compartilhasse com a gente a sua visão sobre se existe alguma diferenciação em cima de Data Science e AI, na medida que, e aí eu vou te contar por que dessa dúvida, Uhum, né? Eu já venho de toda uma jornada em Data Science, com uhum, bastante interesse em AI, em Deep Learning. Por mais que eu pense, assim, teve momentos que eu pensei, nossa, eu vou me especializar em inteligência artificial.
e eu vou olhar só para isso. Mas quando eu vou fazer algo nessa linha, eu tenho componentes ali, eu tenho pipelines, eu tenho, enfim, coisas de data science que estão acontecendo ali, né? Existe essa diferenciação ou a gente está falando o tempo todo de algo, de um conceito que está no mesmo guarda-chuva? Porque é comum a gente se referir com coisas distintas, né? Data science e inteligência artificial. Mas eu percebo que na prática uma coisa acaba sempre flertando com a outra. É isso mesmo? É exatamente isso. Elas se juntam em algum momento. É claro que elas têm os seus campos de conhecimento específicos, mas sem dúvida ela se junta, porque a AI ela vem para resolver um problema, né, que é a quantidade de dados para a gente entender. É que claro que você tem dentro da AI, como ela é um guarda-chuva, você tem vários componentes, você tem deep learning, machine learning, né, as redes neurais, nem toda AI vai precisar da ciência de dados, porque se você vai fazer um treinamento supervisionado, você vai treinar a máquina e você não vai colocar todos os dados, carregar todos os dados. Outras técnicas, então, machine learning, aí sim, você já vai carregar os dados e vai fazendo um refinamento. Então, elas podem viver cada uma no seu mundo por técnicas, mas elas sim, em algum momento se entrelaçam. E assim, é bem interessante para alguém que quer se desenvolver em inteligência artificial que tenha bases de ciência de dados. É muito essa história do meu amigo que aconteceu, é isso. Ele foi para a ciência de dados, estudou, ele falou, putz, mas o que eu quero é também inteligência artificial. E começou a estudar. Então, acho que tem os campos para os dois, mas assim, você vai sempre esbarrar um no outro e você pode cair em projetos de inteligência artificial, você pode estudar um pouquinho inteligência artificial, que você acaba se inserindo nesse mundo também. Show de Legal, bola. legal, obrigado. Tá, e Legal. parabéns pela agenda, que foi bem legal. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta? A gente pode fechar aqui? Bom, então, queria agradecer mais uma vez aí a mestra Célia, pô, muito legal, inclusive slides sensacionais, né? O conhecimento passado aqui foi imprecificável, né? E eu queria também aprender a fazer esses slides aí, se você puder me dar umas dicas. Tava com vontade de abraçar os slides aqui, eu falei, caramba. Não, super Muito bom. obrigada. A gente vai sempre melhorando. Não Deu resultado, saiu né? assim Ficar de lá do repente. lado do presidente deu resultado lá. Mas tem muito estagiário que está ajudando aqui, deixar a coisa mais moderninha, mais legal. Pô, ficou muito legal. Show de bola. E o Bacana. conhecimento passado aqui. E depois eu vou comentar, vou mandar para você aquelas iniciativas que eu comentei. Aí você dá uma olhada lá, que eu acho que é interessante, né? Porque como você trabalha lá na área de educação, de repente é interessante você conhecer. Então, Claro. obrigado demais aí, Super valeu. obrigada para vocês todos que ficaram até Gostei agora aí. muito, né? A gente fez aqui um workshop aqui de skills, né? Para ciência de dados. Foi sensacional, obrigado mesmo. E sucesso aí, tudo de bom. E depois, se puder mandar o contato também da menina lá, que é cientista de dados aí da IBM. Tá bom. Show de bola. Obrigado, hein? Tá bom, Valeu. obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado pela audiência aí. Valeu. Tchau, tchau.